Olá, eu sou Edenilton Salvador, advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. E hoje vamos falar sobre pontos importantes da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, que passa a valer a contar de 11 de novembro de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. Nesta série de programas vamos falar da reforma trabalhista de modo bem simples, prático, para que todos entendam, mesmo aqueles que não têm formação ou conhecimento em direito. Não vamos fazer um comparativo entre a antiga redação com a nova redação composta da reforma trabalhista para não confundir você que está nos assistindo. Mas vamos falar somente como vai ficar a lei trabalhista. A primeira pergunta que me faz é o que muda para a contratação. Muito bem, a empresa que não registrar empregado, ela fica sujeita a multa de R$3.000 por empregado e mais R$3.000 em caso de reincidência. Agora, se é o caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o valor já é de R$800 por empregado e mais R$800 em caso de reincidência. Outra novidade que a reforma trouxe é a prestação de trabalho intermitente, que é a prestação de serviços com subordinação não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, ou seja, é o tipo de funcionário contratado para trabalhar em somente determinados dias ou horas do mês, ou até determinados meses do ano. E como fica a jornada de trabalho? Muito bem, a jornada de trabalho para os empregados de qualquer atividade privada continua sendo de 8 horas diárias, ou seja, 44 na semana e 220 horas mensal. Pode haver contratação com 12 horas de trabalho por 36 de descanso, mas com o mesmo limite de 44 horas na semana e 220 horas no mês. A jornada diária de trabalho pode ser acrescida de 2 horas extras com remuneração de pelo menos 50% superior à da hora normal que o empregado recebe. E quanto ao intervalo para descanso e refeições, como fica? Tudo bem. Continua no mínimo de 1 hora para o trabalhador que cumpre jornada de trabalho maior que 6 horas diárias. O que muda é se o trabalhador não cumprir o tempo total do intervalo, poderá cobrar da empresa apenas o tempo que faltou, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Muitos estão dizendo que o intervalo para descanso e refeições vai mudar para 30 minutos, mas não é bem assim. O intervalo poderá ser negociado desde que tenha no mínimo 30 minutos, conforme o Tribunal Superior do Trabalho, mas pode ser de 45 minutos, tudo depende das condições que a empresa oferece. Por exemplo, se o refeitório fica a 15 minutos do local do trabalho, somente a ida e a volta já gasta os 30 minutos. Então, não é possível acordar para que o intervalo do almoço e refeição seja de 30 minutos só. Não será computado na jornada de trabalho o tempo despendido, o tempo gasto pelo empregado desde a sua residência até o posto de trabalho e para o retorno até a sua casa, ainda que o transporte seja fornecido pela empresa. Antigamente não era assim. O empregado que ficar depois do horário nas dependências da empresa, por sua escolha, por causa de troca de roupa, estudo, alimentação, entre outros, sem estar à disposição da empresa, não recebe esse tempo como hora extras. Em relação às férias, poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Um dos períodos não pode ser menos que 14 dias e os outros 2 períodos não poderão ser inferior a 5 dias cada um. Mas para isso tem que haver concordância do empregado. Caso não haja concordância do empregado, prevalece o disposto no artigo 34 da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que diz que as férias poderão ser concedidas em um só período nos 12 meses subsequentes
a data em que o empregado tiver adquirido o direito. E quanto à rescisão do contrato de trabalho, como que fica? Tudo bem. Em relação ao desligamento, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e patrão. No acordo são devidas as seguintes verbas: metade do aviso prévio, 15 dias, sem indenizado; metade da multa rescisória sobre o saldo do FGTS, ou seja, antes era de 40%, agora passa a ser 20%. Saque de 80% do saldo do fundo de garantia. Agora, ainda que haja o acordo, o empregado deverá receber na integralidade todas as demais verbas trabalhistas. Quais são? Saldo de salários, férias vencidas e proporcionais, indenizada, 13º e outras. E fazendo acordo desta forma, o empregado não terá direito ao benefício do seguro-desemprego. Então é bom saber disso. É bom observar que o acordo realizado fora do previsto em lei, como por exemplo, anotação em carteira a fim de demonstrar vínculo inexistente ou forma de desligamento diversa da ocorrida para poder receber o fundo de garantia ou seguro-desemprego, é fraude, configura crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, com punição do empregado e também punição do empregador. Mais uma novidade é que o empregado pode ser contratado por tempo parcial. Se contratado até 30 horas semanais, não há possibilidade de horas extras. Se contratado por até 26 horas semanais, este empregado ele pode fazer até 6 horas extras. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa e no próximo nós vamos continuar falando da reforma trabalhista e, em especial, vamos responder as seguintes perguntas a nós enviadas. Com a reforma, o que muda para os que já estão trabalhando? Outra pergunta: os contratos de trabalho em andamento antes da reforma trabalhista poderão ser negociados e ajustados nos termos da reforma? Mais uma pergunta: após a entrada em vigor da reforma trabalhista, a empresa pode demitir o funcionário contratado antes da reforma e contratá-lo novamente nos termos da reforma, ou seja, com a nova lei? Não percam o nosso programa. Fiquem com Deus e até lá.